E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer o Enem de 2022, Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é composta por 2 dias, 2 domingos. Hoje é o primeiro dia, tem redação, a parte de linguagens, e semana que vem tem a parte mais de biológicas e exatas. Então vamos ver como é que vai ser. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Lazarotto. Eu não estudo especificamente para o Enem, eu estudo para outra prova, mas acaba que eu faço o Enem e já fiz o Enem algumas vezes e tem todos os vídeos aqui no canal. E esse ano vamos ver aí se eu consigo um pouco melhor do que ano passado. Tô um pouco de medo, quero ir bem na redação, mas vamos ver. Ano passado eu também fiz a prova aqui nessa escola, vamos ver como é que vai ser esse ano. E se você gosta desse vídeo e tá ansioso pro resultado e pra semana que vem também, que é a prova de matemática, que o pessoal tem medo, deixa o like aí e se inscreve no canal pra batermos logo 100 mil inscritos. Então galerinha, eu vou entrar lá meio de meia agora, me deseja boa sorte aí, paizão. Valeu! Acabei de chegar aqui em casa, galera, aí, primeiro dia de Enem, provinha aí do primeiro dia, né? Primeiro dia a parte de linguagens, então português, inglês, e a parte de humanas, então geografia, história, sociologia, essas coisas. Eu vou comentar aí pra vocês o que eu achei desse primeiro dia de prova, e tem redação também. Eu vou falar o tema da redação, o que eu achei da redação, o que eu escrevi na minha redação, beleza? E eu já quero pedir pra vocês que vocês comentem o que vocês acharam dessa prova, se ela veio mais difícil, veio mais fácil, e o tema da redação, se acharam mais fácil de desenvolver ou mais difícil de desenvolver. Eu vou falar a minha opinião aqui pra vocês. Então vamos lá, eu só quero me apresentar um pouco melhor, como eu já tinha começado a me apresentar aqui pra vocês lá na porta da prova, pra vocês me conhecerem melhor, talvez você não me conheça. Meu nome é Nicolas Lazarotto, eu tenho 19 anos, e eu não estudo pro Enem, não estudo pra vestibulares, eu estudo pra um concurso militar. O nome da prova é SPSEX, e a prova ela é muito diferente da prova do Enem. A prova do Enem ela é muito mais contextualizada, muito mais textual, você tem que ler muito mais. Eu tô só comentando isso pra, se você quiser aí, tem vídeos de muitos concursos aqui no canal, além dos vestibulares que eu também faço. Então só um comentário aí pra você me conhecer um pouquinho melhor. Visto isso, eu vou comentar o que eu achei da prova do Enem. Eu já fiz o Enem algumas vezes, então não sou mesmo estudando para outras provas, não é a primeira vez que eu faço Enem, essa daqui foi a 4ª vez que eu fiz Enem, fiz 2019, 2020, 2021 e agora em 2022, e eu vou falar as minhas impressões sobre a prova. Vamos lá, eu sempre comento isso com vocês quando eu faço o Enem, principalmente o primeiro dia de prova. A prova ela é muito, assim, cansativa, sabe, de fazer, é muito texto. Nas provas militares, só por meio de comparação, até nos vestibulares mesmo, com o FUVEST, Unicamp, a prova ela é um pouco mais direta, você não tem que ler um baita de um texto para responder as questões, é uma coisa muito mais direta. Já no Enem é totalmente diferente, a prova ela é muito contextualizada, então toda questão tem, assim, mesmo que a questão não for falar sobre um texto, vai ter um texto lá, tipo, mesmo que você não precise do texto para resolver, vai ter um texto na questão, todas as questões têm texto. Isso acaba sendo um pouco chato, porque isso aqui é como se fosse quase um livro que você lê ali para fazer a prova ali em 5 horas e meia no primeiro dia. Então enche um pouco o saco de você ficar lendo várias questões. Eu achei que não daria tempo de fazer agora esse ano, né? Todo ano eu acho que vai ficar difícil o tempo, mas esse ano eu achei que não daria tempo, porque eu não fiz com tanta agilidade como eu pensei que eu conseguiria fazer. Agora comentando assim sobre a dificuldade da prova. Eu não senti tanta diferença comparado com o ano passado. Muito por as questões elas serem, a maioria delas, interpretativa, eu não vi tanta diferença assim. Eu senti que em história, por exemplo, tinham algumas questões que eram conteudistas, que você precisava saber conteúdo. Em português, na parte de linguagens, eu achei até um pouco mais tranquilo, não sei se posso dizer tranquilo, mas menos confuso. Eu acho que ano passado eu lia várias questões e ficava, meu Deus, eu não faço a mínima ideia de qual seja a resposta, mas em linguagens agora, mesmo que em várias eu tenha ficado em dúvida, eu ficava entre 2 alternativas, mas eu lembro que ano passado tiveram algumas questões que eu fiquei tipo, como se a questão não fizesse sentido, sabe? Então achei que foi um pouco mais, menos complicado, menos confuso as questões de linguagens, mas isso pode ser só uma impressão pós-prova, pode ser que esteja mais difícil, eu não sei, mas é só uma impressão minha. E a parte de humanas, assim, em geral, não sei muito o que dizer, eu não sei se estava mais difícil ou estava mais fácil, mas tinham questões que eu não sabia, principalmente questão de filosofia, sociologia, eu achei um pouco difíceis. Em questão de história, sim, dependia da questão, e geografia também dependia da questão. Então, assim, em geral, a prova mesmo, eu não achei ela muito diferente, porque a prova sempre tem esse padrão de muito texto e tal,
tal, então eu achei ela muito diferente. Agora eu vou falar sobre a redação. O tema da redação é esse daqui, ó: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. O que eu achei do tema da redação? Eu li o tema da redação logo ao começar a prova, né? Assim, olhando, eu pensei que era um tema mais fácil, né? Assim, é um tema mais fácil de desenvolver do que, por exemplo, o tema lá de 2020, que foi negócio do cinema, né? Democratização do cinema, que é um tema que se lê e fica, meu Deus, o que eu vou falar sobre o cinema? Esse tema é mais tangível, por quê? Porque é um assunto que é muito mais comentado sobre valorização dos povos tradicionais, dos povos originários, do que os temas que normalmente a gente nunca ouviu falar, que é, por exemplo, o tema de 2020 lá do negócio dos cinemas. Então eu achei que era um tema mais fácil de desenvolver, mas no meu texto eu não achei que ele ficou tão legal. Eu falei basicamente na introdução, eu falei sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, já dando ênfase para a visão que os europeus, né, que os colonizadores tinham aqui de quem estava no Brasil, né, daquele negócio que o Pero Vaz de Caminha fala no final da carta, que escrevendo para o rei, né, de Portugal, que talvez a única possibilidade deles aqui seria salvar essa gente, né? Ele fala isso sobre os indígenas que eles encontraram aqui. Então, como se os indígenas fossem selvagens e eles precisavam salvar essas pessoas, né? Comecei falando disso, né? Sobre a carta do descobrimento, para falar que esse negócio de não valorização, essa desvalorização dos povos tradicionais, é um negócio já que está enraizado na formação do Brasil, por ser uma coisa que desde a fundação do Brasil, porque a carta de Pero Vaz de Caminha é como se fosse a certidão de nascimento do Brasil, desde isso a gente já tem essa desvalorização do indígena, dos povos originários, etc. Então, eu comecei o meu texto, minha redação falando sobre isso. Vou até fazer um comentário aqui de uma coisa que pode me tirar ponto. Quando a gente tem prova do Enem, principalmente, né, tem os textos motivadores, que eles te induzem a ir por algum caminho, né? E aqui nos textos motivadores, dos 4 textos que eles deram, 2 deles falavam sobre os povos tradicionais, mas sem ser os povos tradicionais que a gente pensa normalmente que são tipo os indígenas. Falava de outros tipos de povos que também são considerados tradicionais, mas que eles não são valorizados, etc. Então falava desses povos, então tá aqui, ó. Tem indígena e quilombola, que ele comenta, que são os mais comentados, mas tem também cigano, pescador, povos de terreiro, ribeirinho, então ele fala de outros também, só que eu no meu texto eu dei enfoque somente para os povos originários, porque eu pensei que seria uma forma muito mais fácil de escrever redação, foi o que me veio na cabeça, né, por ter essa coisa histórica de desde a fundação do Brasil a gente ter essa desvalorização dos povos originários. Então eu dei um enfoque para esses povos tradicionais e não falei dos outros. Eu não sei se isso vai me tirar ponto pelos textos motivadores direcionarem para você falar de todos, né? Mas eu não sei, eu só falei desses. Então isso foi o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo eu falei um pouco sobre o romantismo, primeira fase do romantismo, né, indianista. Na verdade eu comecei assim, eu comecei falando que a gente primeiro tinha que analisar se já teve outro momento da história do Brasil que buscou-se valorizar a figura dos povos tradicionais, né? Então eu falei disso e comecei pegando como exemplo o texto, né, o poema Jucapirama, do Gonçalves Dias, para falar sobre a valorização do indígena ali na primeira fase do romantismo no Brasil, que era basicamente para exaltar a figura dos indígenas, né? E eu comecei citando esse poema e falando que já houve um período na história que a gente buscou valorizar a figura do indígena, mas eu falei que mesmo assim, essa valorização ela não rompeu o ramo, assim, as veredas ficcionais, porque isso só ficou na literatura, não saiu para toda a sociedade. Então os indígenas basicamente foram valorizados na literatura naquele período, mas isso não passou da literatura. Então eu usei o segundo parágrafo, né, o primeiro desenvolvimento, para dar esse exemplo de que já havia tido atitudes para valorizar os povos tradicionais, mas as atitudes elas não saíram da literatura, ficaram ali envoltos basicamente na literatura. Aí no segundo parágrafo de desenvolvimento eu falei, puxando um pouco mais para a história recente, que teve ultimamente outra coisa de valorização, outra medida de valorização dos povos originários, tradicionais, etc. Que isso aqui, no terceiro parágrafo, né, segundo desenvolvimento, eu peguei de um dos textos motivadores, estava falando aqui sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, nesse daqui eu falei sobre essa política aqui, e falando também que ela, como a gente pode ver, porque o problema ainda continua, ela não surtiu tantas mudanças, tanto significado, por o problema, mesmo essa política tendo sido de 2017, o problema ainda está
presente. Nesse terceiro parágrafo aqui eu não trouxe nenhum repertório externo, só o repertório que já estava na redação. Eu acho que isso tira ponto, mas eu não tenho certeza. Mas é porque não veio nada na minha cabeça que pudesse corroborar com o que eu estava dizendo desse dado que eu peguei lá do texto. Então eu utilizei só nesse parágrafo o dado do texto. E na finalização, né, na proposta de intervenção, a minha proposta de intervenção foi basicamente o governo federal, por meio ali do Ministério da Educação, ele tinha que fazer campanhas de valorização da memória indígena, da memória dos povos tradicionais, não necessariamente de memória indígena, né, dos povos tradicionais. E essas campanhas elas tinham que ser ministradas ou pelos profissionais, tipo pesquisadores dessa área, que estudaram muito bem esse assunto, ou por representantes desses povos tradicionais que quisessem explanar essa situação e falar com as pessoas, essas campanhas, nessas palestras, etc, né? Foi basicamente isso que eu falei, e eu falei que com isso, né, o objetivo era fazer com que a gente conseguisse reverter esse negócio quase que inerente à história do Brasil, que é a desvalorização dos povos tradicionais, né? Foi basicamente isso. Aqui na redação do Enem você tem que cumprir alguns tópicos na proposta de intervenção, né? Que é tipo, quem vai fazer, como vai fazer, tem que colocar um detalhamento, qual é o objetivo da atitude, é basicamente essas coisas que tem que falar. Mas eu não tava na minha cabeça muito bem, como no estudo pro Enem, as coisas certinhas que eu não podia deixar de escrever. Então eu não sei se faltou alguma coisa na minha finalização ali, na minha proposta de intervenção. Eu acredito que não, porque na hora tudo que eu pensei eu coloquei ali, desses pontos que tem que colocar, mas eu não tenho certeza se faltou algum ponto ou não. Então foi basicamente isso que eu achei do primeiro dia aqui do Enem. Vamos pro segundo dia, espero que o segundo dia seja melhor, porque é mais parte de exatos, mais legal de fazer, né? Eu sou mais de exatos assim, eu adoro humanas, mas pra ler tanto texto assim eu não gosto tanto, então eu prefiro assim fazer continha. Então espero que seja melhor o segundo dia, comenta aí o que você achou, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra gente bater logo 100 mil inscritos, a gente tá muito perto dos 100 mil inscritos, vai ter um negócio muito legal pra vocês, beleza? E se você não quiser perder também o próximo domingo, que é a parte de exatas, você tem que se inscrever aí pra não perder o vídeo, beleza? Um beijão, se gostou deixa o like aí, valeu, a gente se vê, espero que tenha dado certo, fica de boa pro próximo final de semana, e a gente se vê semana que vem, valeu!